Fala, povo do esporte! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Podcast Esportivo Caminhos do Ouro. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje o nosso entrevistado é da psicologia. Seja muito bem-vindo, Marcelo Sangiovanni, psicólogo formado pelo Mackenzie e também é mestre nacional de xadrez. Fabião, muito obrigado pelo convite. Vou poder compartilhar um pouco aqui a respeito das minhas áreas de conhecimento. Estou há 14 anos aí no xadrez e na psicologia sou recém-formado pela Universidade de Mackenzie. Então, vamos poder aí compartilhar essas minhas experiências que eu tenho a respeito do esporte, tenho um pouco também hospitalar. Maravilha, Marcelinho. Obrigado pela presença, meu querido. Vamos começar então falando da tua história, né, da tua trajetória acadêmica, esportiva. Conta pra gente aí o teu caminho do ouro. Cara, vou te falar que tem duas histórias para eu começar o xadrez em si. Aqui eu lembro e aqui tem os registros. Então, a que eu lembro, eu estava no meu colégio, eu vi um pôster, assim, bem grande de xadrez, venha ter as aulas de xadrez. E aí eu falei, nossa, quero muito, gosto muito de tabuleiro, gosto de jogos em família, eu tinha 9 anos nessa época. E aí, cheguei em casa, falei, pai, quero fazer, eu quero ter essas aulas. Meu pai arregalou os olhos, falando, filho, xadrez? Ele sempre admirava xadrez, ele achava coisa de pessoas super intelectuais. E aí ele falou assim: não, bora. Então, treino de terça e quinta. E comecei a ter aulas com o mestre internacional Jefferson Pelican. Curiosamente, ele é uma das grandes referências no xadrez Brasil. Já teve aí as Olimpíadas de xadrez, tanto masculina quanto feminina, em sendo técnico. Ele formando diversos grandes mestres, por exemplo, o Giovanni Vescovi. Então, ele tem uma maneira de ensinar que, quando eu tinha 9 anos, me brilhou os olhos. Falei assim, nossa, xadrez. E aí, fui fazendo essas aulas semanais, e aí fui participar depois de um mês de campeonatos escolares. Foi aí um campeonato de São Luís, no Colégio São Luís, e que ele era um universo totalmente diferente. Eu falei assim, e agora, o que que eu vou fazer? Sei jogar xadrez, mas tô jogando com adversários da minha idade. Será que eu vou ser bom? Será que eu não vou ser? E a minha primeira partida, curiosamente, foi do meu primeiro rival, assim, de anos e anos, o mestre nacional Ricardo Teixeira também. E aí a gente empatou essa partida. Depois houve uma derrota e depois o restante, 3 vitórias. Então eu fiquei em oitavo lugar nesse primeiro campeonato. Aí depois, na semana seguinte, fui jogar o ATC, fui campeão. Santa Marcelina, fui campeão. E desde então, fui jogando é, campeonatos semanais. Todo final de semana, eu e meu pai, a gente viajava tanto para interior de São Paulo, quanto mesmo nas escolas aqui privadas e também particulares e Públicas. públicas também. E aí foi muito legal que ele mesmo me incentivava, então todas as vezes que eu voltava da escola, a gente jogava mais 5 partidas. E eu até lembro um dia que eu ganhei dele, eu falei assim: ah, agora você não ganha nada mais, nunca mais, né? E aí ele falou assim: posso jogar sério? Eu vou te ensinar uma lição de vida. E aí ele jogou sério, não ganhei, obviamente, ele passou o trator em mim. E, e aí depois eu pensei, nossa, eu preciso aperfeiçoar, eu não posso ter essa soberba, eu não posso é, essa, ter essas sandálias da humildade, né? De poder saber que o xadrez sempre tem alguém, ou qualquer esporte, melhor que você, e que dá para aperfeiçoar em qualquer campo. Então essa seria a minha origem do xadrez, que eu lembro, e aí a origem que tem os registros, mas que eu não fazia nem ideia. Então, depois de uns 5 anos já na carreira de xadrez, meu pai acha um vídeo no computador dele
eu e a minha irmã em casa, a gente mexendo as pecinhas do xadrez, aí ele perguntando, quem que ensinou pra vocês? Aí a gente, o papai ensinou. Então eu tinha meus 5 anos de vida e eu não lembrava desse vídeo, dessa existência, e é muito legal como que a nossa memória consegue reter as informações, mesmo não estando tão presentes no nosso consciente, mas depois que eu vi o pôster, eu falei assim, nossa, e agora? Como é que eu vou, de fato, trabalhar esse xadrez? Como que essas memórias são resgatadas? E aí você fala assim, nossa, eu tenho familiaridade com o cavalo, com o bispo, com a torre. Então, são essas minhas duas origens que eu tenho. Marcante, hein, Marcelinho? Legal. Inclusive, mandar um abraço pro teu pai. Marcelo, você tá me devendo uma entrevista também, hein? Ele que é presidente da FIFUS, né? A Federação Internacional de Futebol Society. Te espero aqui também, viu, meu querido? Marcelo, conta pra gente agora um pouco da tua carreira acadêmica, né? Você se formou em psicologia pelo Mackenzie. E fala um pouco também da correlação do xadrez, que é um esporte da mente, né? E a psicologia. É muito legal que eu falo que eu só fui decidir a psicologia nos 45 do segundo tempo. Então, lá por volta de julho, agosto do meu terceiro médio, eu ainda não tinha certeza de o que que eu tinha, tenho que me inscrever para o Enem, para a FUVEST, e aí, para qual área que eu vou? Aí eu fiz uma orientação psicovocacional, onde eu pude me conhecer melhor com relação às competências que eu tinha acadêmica, as competências sociais, de como que eu me relacionava com os demais e os meus gostos, né? Porque a gente sabe que os hobbies, eles acabam também puxando de uma coisa vai ser profissional, outra coisa vai ser o que eu vou fazer no meu tempo livre, mas elas acabam tendo um campo super em comum. Então, eu fiz 10 sessões com a psicóloga Marília e ela, junto comigo, a gente foi lapidando para entender os meus principais gostos. E aí eu fiquei entre duas áreas. Eu fiquei entre a psicologia e a engenharia bioquímica. Nossa Senhora. Totalmente diferente. Mas a gente percebeu que eu tinha muita facilidade por conta do xadrez, no raciocínio lógico, planejamento, e que eu gostava dessas segmentações e esse planejamento mesmo da, da estruturação racional. Então, ao passo que eu também gostava de ajudar pessoas. Eu, eu tinha um hobby que ainda tenho um apreço muito grande pelas mágicas. Eu já fiz show de mágicas Essa eu não e sabia, hein? e no Sério, fim das mágico. contas, a mágica mexe com o quê? Com as pessoas. Então a gente tem que ter uma comunicação fluida, a gente tem que ter o quê? Mostrar que o impossível é possível. Legal. E isso, na época, eu gostava muito de poder estudar a mente, técnicas da mágica mesmo, de como que eu posso usufruir isso na minha comunicação social, com os meus amigos, com pessoas mais velhas. Então, nessa tomada de decisão, vou seguir para qual área? Psicologia ou engenharia bioquímica? Eu vi que a minha paixão mesmo era a psicologia, de eu poder auxiliar e ser uma ferramenta para as pessoas poderem se entender melhor. De eu ser uma ferramenta onde eu vou organizar as principais ideias ou linkar coisas do passado que ela podia nem ter, que nem a memória do que eu falei do xadrez, a respeito de, nossa, isso aconteceu na minha vida, mas eu não fazia nem ideia que isso poderia estar influenciando no que está na minha relação do meu presente. Então, eu vejo a psicologia como uma das ferramentas primordiais. Eu vejo como um ônus e bônus que veio a pandemia, obviamente pelas mortes, pela situação onde você não poderia sair aí de casa, mas eu vejo também como um lado positivo, aonde a saúde mental acabou sendo valorizada de um ponto estratosférico. A mídia começou a falar sobre isso, você mesmo começou a sentir de eu tenho que gostar da minha própria companhia, eu tenho que gostar das pessoas que moram comigo, meu pai, minha mãe, meu avô, enfim. Então, eu acho que ela veio para poder as pessoas
mudar essa chave e falar assim, eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu acho que o mais importante é a gente tirar 1 horinha das 168 horas semanais para a gente poder ser um espelho, né? Falar assim, e agora? Como é que está sendo hoje? O que que eu posso fazer amanhã? Como que foi ontem? Eu gosto muito de pensar nessa linha de raciocínio. O presente, ele tem super influência do passado, e o presente, ele vai moldar o futuro. Então, para isso, você precisa ter uma perspectiva super holística entre os três. E aí, na faculdade de psicologia, fiz 5 anos lá no Mackenzie. E aí, na teoria, a gente viu muita psicanálise, comportamental, neuro. A gente teve também matérias práticas e teóricas, então é muito positivo isso. Então a gente tinha que botar a mão na massa de entrevistas, a gente tinha que fazer projetos de pesquisas, principalmente científicas, a respeito de um determinado tópico em específico. E foi muito gratificante que ao longo dessa minha trajetória eu pude ter uma gama de trabalho mesmo da psicologia em diversas áreas. Então, no 7º semestre, eu tive o contato aí com um polo de prevenção de abuso sexual e familiar na Vila Prudente. Então, pude ter um contato aí com trabalho adolescentes e também posteriormente, com adultos, que eu fiz atendimentos clínicos lá. Também tive o Psicologia do Esporte, onde eu trabalhei aí na equipe de badminton do paulistano mesmo. Então foi bem interessante ver o alto rendimento no esporte e como que isso influenciava psicologicamente falando os atletas. E também tive a experiência na psicologia hospitalar no trabalho do HCOR. Então tive essas frentes curriculares e também extracurriculares que eu fui atrás, que foi um mundo totalmente diferente, que cada uma tem as suas especificidades, mas que me agregam super com relação ao repertório do ser humano, né? Como que a gente, por exemplo, no esporte, o atleta de alto rendimento vai lidar com as competições, como no hospital, uma pessoa adoecida vai lidar com as suas questões de fui retirado do meu contexto normal, que é onde eu tenho trabalho, família, e agora eu não tenho mais essa possibilidade de poder ter essa rotina, ter esse cuidado comigo mesmo, eu tenho que focar numa doença específica ou em algum contexto clínico diferente do meu normal. E também, no cenário clínico, essa questão de autoinvestigação. Putz, eu tenho um problema específico, uma demanda manifesta, o que que eu vou fazer com ela? Como é que eu vou trabalhar isso e as latentes, né? Então, como que eu vou também a gente vê o humano como um ser biopsicossocial. Ele é como um todo, né? Não é só o Fábio pai, o Fábio profissional, o Fábio de todas as maneiras a gente gosta de colocar e centralizar como um todo. Legal, show de bola. Vamos falar então um pouquinho sobre saúde mental dos atletas aí do alto rendimento, você que trabalhou com jogadores de badminton, né? Por exemplo, a gente viu, acho que em uma das últimas Olimpíadas, a Simone Biles teve um pequeno distúrbio psicológico, se eu não me engano, acho que foi depressão. Como lidar aí com a pressão do esporte, competição aí, falando dos atletas, né? É muito legal que você comentou da Simone Biles, que ela foi um dos casos que mais foi para mídia, assim, e que todo mundo se espantou, principalmente pelo rendimento dela em Rio em 2016, onde ela ganha 4 ouros, um bronze, e aí todo mundo falando assim, nossa, até onde ela pode chegar, né? Verdade. E aí comparando com Michael Phelps, Usain Bolt, e ela tem até uma fala dela que é: eu não sou Michael Phelps, eu não sou o novo Usain Bolt, mas eu sou a primeira Simone Biles. Show de bola. E como que, no fim das contas, para essa fala ela ser dita por ela, o quanto que ela estava sentindo a própria pressão e a pressão de todos
nossa, ela tem que ganhar mais medalhas, ela tem que ser a que vai ser a maior vencedora de todos os tempos. E não é bem assim. Então, nas Olimpíadas de Tóquio, que a gente foi, né, de 2020, foi para 2022, eu acompanhei que no meio desse período, né, de postergamento de um ano, ela não ficou muito satisfeita, principalmente de, putz, eu vou ter que treinar mais um ano em alto rendimento, não tá tão legal assim para mim. Tanto que a gente viu que a tomada de decisão dela foi o abandono das finais de equipes feminina e também da individual geral, aonde a Rebeca ela conseguiu a prata, né, a inédita prata, mas que ela acabou abandonando porque ela não tinha o suporte psicológico necessário. Ela depois veio às redes sociais dizendo que era depressão, que ela sentia muita pressão dos demais pessoas, atletas, equipe técnica, de ela ser a número um, de ela ser a maioral. Mas os questionamentos vêm. De que maneira que eu vou poder lidar com isso? Até que ponto eu vou conseguir suportar isso? Porque poder e querer são coisas diferentes. Sim. E qual que é a intensidade que eu vou ter disso? Então, eu gosto muito que você trouxe essa da Simone Biles, porque ela é um dos exemplos de alto rendimento altíssimo, sendo a campeã É mundial, um mito, né? incrível ela, e a representatividade dela, os movimentos, eu acho sensacional. E essa questão do alto rendimento em si, para qualquer atleta, eu gosto de falar. Se você não tem corpo são, mente são, você não consegue ter um desempenho incrível de você chegar e ter toda a sua potencialidade em desenvolver suas competências no esporte, de você conseguir os seus títulos. Então, muito do trabalho que eu acabei desenvolvendo na equipe de badminton foi essa questão de, ok, vocês têm os treinos com os técnicos, mas também vocês têm os treinos com a gente da psicologia, de a gente poder refletir a respeito de o que vocês querem, de que maneira que vocês querem, quais são as metas de resultado e quais são as metas de processo. É bem importante a gente dividir esses dois. Porque, por exemplo, se o atleta ele ficar só focado na meta de resultado, aí eu vou querer ser campeão brasileiro. Vou querer ser, e aí você chega na semifinal e perde. Toda aquela expectativa, a frustração vai ser exponencial. Por quê? Porque você só focou na meta de resultado. Agora, se você focasse na meta de processos, então, diariamente eu vou estabelecer essa rotina de treino, e aí eu vou ter essa alimentação específica. Aí no campeonato, ok, vou querer passar na chave de grupos, depois eu vou ir para as quartas e para a semi, pensar cada vez um processo. Esta toda frustração que poderia ter, ela acaba sendo diminuída porque você focou no processo e não só no resultado. Justifica, né? E, Interessante. infelizmente, as instituições, elas querem o quê? Só a meta de resultado. Quero o resultado. Elas pensam a respeito do treino de 4 vezes por semana, 3 horas por dia? Difícil. Elas querem que no Campeonato Brasileiro, todos os atletas delas sejam, no mínimo, chegar na final e serem campeões. Medalhas, né? Total. Troféus. Mas você falou num aspecto importante, o atleta ele é corpo e mente, né? Eu queria saber, por exemplo, se as lesões, né, elas interferem no mental. Se uma lesão crônica pode deprimir o atleta, por exemplo. Qual a sua opinião a respeito disso? Cara, a lesão, ela primeiro tem um luto. O principal luto é do atleta saber que ele não vai conseguir ser mais capaz de fazer o que ele já estava fazendo. Depois disso, tem a aceitação. A aceitação aonde ele vai ter que entender essa recuperação de, vamos supor, 6 meses. E aí, como que ele vai dar esse próximo passo? Ok. Na semana eu vou ter que fazer 3 vezes fisioterapia. Eu vou ter que abdicar do quê?
da minha rotina de treinos, do meu super empenho, do meu mental, do meu psicológico. Então, é fazer uma nova reestruturação do seu eu, de ser, agora eu sou uma nova pessoa, porque eu tenho uma lesão. Eu mesmo, eu tô com uma lesão agora, eu tô com um reto femoral, eu tive uma fratura aí total do reto femoral, onde teve 2 centímetros de diferença, e eu praticava esportes por hobby, e nesse eu tive que ter um novo significado, porque eu ia participar de um campeonato futebolístico, e aí eu fiquei com esse luto. Putz, eu não vou poder. Fiz a inscrição, o time contava comigo. Então, para uma pessoa que sofreu essa lesão, ela tem tanto o significado dela com ela mesma, então até onde eu queria chegar, e também principalmente com os outros. Se for um esporte Coletivo, né? coletivo, putz, abandonei meus colegas. Putz, decepcionei meu técnico. Decepcionei meu, é, meu clube, em que ele me fornece a infraestrutura e me dá bolsa, todos os subsídios que eu preciso para treinar. Tem muita coisa na cabeça do atleta, né? Total. Então, para você ver que a lesão em si, ela acaba sendo bastante crítica, principalmente mental, de você poder olhar para si mesmo, aceitar esse novo eu, e agora vamos planejar o futuro. Mas é muito comum os atletas, eles treinarem, competirem com dor mesmo, né, das lesões. Às vezes não tem tempo hábil para tratar, para se recuperar e vai com dor mesmo, né? É muita resiliência, né? Muita força. O mental dos atletas, muitas vezes ele tá fortalecido e preparado para isso, né? Eu vejo muito essa questão de. Não é só a questão física, mas também tem a social. De muitos atletas, eles acabam encobrindo a sua própria lesão para, putz, se eu falar que eu tô lesionado, eles vão me cortar e nunca mais Vou vão para me colocar. reserva. Exatamente. Ou também mesmo encobrir a sua própria aceitação. Fala assim, putz, eu tô com uma lesão aqui que eu preciso ficar de molho 1 mês, 2 meses, senão vai ficar grave. Ah, mas só uma dorzinha, eu consigo. Nossa, E aí, no fim das cruel. contas, isso pode agravar cada vez mais, né? Sim, se torna crônico, né? O Total, uma coisa problema. que poderia ser só agudo, acabou sendo crônico. Então, é, essa questão da lesão em específica, ela acaba sendo bastante complexa e aonde você vê que em esportes de alto rendimento, pode ser eles basquete, futebol, vôlei, ou individual, xadrez, badminton, todos esses esportes, eles têm um fator em comum, que é de que maneira eu vou lidar com essa lesão e de que maneira eu vou superar isso e não afetar o meu psicológico a ponto de afetar o meu alto rendimento. Então tem todo um caminho que a gente gosta de falar, que é o pré, que seria a lesão, a profilaxia, então o fortalecimento de você fazer os exercícios, é super importante o atleta ter isso em mente. O durante a lesão, que essa é uma fase muito difícil, aonde abarca todos esses aspectos do luto, da ressignificação, e o pós-lesão, aonde que é primordial você não olhar para o passado. Porque você se comparar, é esse que é a grande pegadinha, assim, que muitos atletas acabam tendo um abalo psicológico maior. No pós-lesão, você volta com a expectativa de que você vai retornar da mesma maneira que você, antes da lesão, estava performando. Mas não é bem assim. Você perde, né? Um pouco da capacidade, né? Total. O seu corpo, a sua memória muscular, você ainda tem o ritmo, você sabe o refinamento dos principais músculos que têm que serem exercidos, qual que é a técnica Os melhor, fundamentos, né? beleza. Porém, o seu corpo ficou parado 6 meses, por exemplo. Teve um comprometimento na lesão de algumas funcionalidades musculares?
Teve. Mas e agora para o atleta entender todo esse processo? É um pouco mais difícil. Interessante. Então, pós-lesão, ele acaba sendo primordial para você não olhar para o passado. Você entender, assimilar esse passado, que ok, aconteceu, e trabalhar a profilaxia já de imediato. Ok, agora o que eu vou fazer? Quais são as minhas novas limitações? Até onde eu posso chegar agora? E não até onde eu podia chegar antes. É porque limita, né? Total. Interessantíssimo. Na última Copa do Mundo, se eu não me engano, eu não sei se foi no Catar, o Tite optou por não levar um psicólogo do esporte para a seleção. E a gente está vendo, né, pela tua fala, o quão importante é esse profissional dentro da equipe interdisciplinar. O que você acha dessa postura aí do nosso ex-treinador da seleção brasileira, que não contou com psicólogo do esporte? Olha, eu gosto de falar que qualquer pessoa precisa ser entendida como um todo. Sendo ela trabalhando na profilaxia, sendo ela trabalhando num problema pequenininho, num problema gigantesco, é muito importante o apoio psicológico em todos os âmbitos. Agora, esse em específico do Tite, em alto rendimento, em todos os esportes, a gente está vendo um crescimento muito grande com relação a equipes mesmo de esporte terem um psicólogo, terem equipes Fisioterapeuta, né? Físio, um médico do médico, esporte. tudo. Então, é muito importante você poder trabalhar o aspecto psicológico, principalmente na Copa do Mundo, onde ela é em 4 anos, onde existe uma expectativa do Brasil em específico de ser o hexa, de ser o Sim, a melhor. cobrança acho que é maior, né? E há 10 anos, desde o 7-1, não existe uma atuação tão satisfatória para todos os brasileiros, não é unânime. É sempre, nossa, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo. Nossa, caiu para a Croácia, caiu para a Bélgica, que absurdo. Então, para esse contexto específico de 4 em 4 anos, a pressão social é muito maior. Então, de que maneira os atletas eles vão entrar no jogo com a cabeça de, nossa, eu tenho que fazer a diferença. Essas mini regrinhas, né? Eu tenho que ser o jogador de destaque, eu tenho que fazer o gol, eu não posso. Eu tenho que ser campeão, né, do mundo, né? Eu sou Exatamente. brasileiro. Exatamente. Então, de que maneira os atletas eles acabam colocando uma pressão, uma autopressão interna e absorver essa pressão externa. Então é muito importante, e eu acho que essa decisão poderia ter sido um pouco diferente, principalmente por esse aspecto e esse contexto como um todo, o Brasil sendo o histórico dele o maior, que ganhou 5 Copas do Mundo, de ter Somos o país do uma equipe futebol ainda, né? psicológica, com certeza. É muito legal que nessa Copa do Catar, se você for ver, os impactos psicológicos do Richarlison foram catastróficos. Ele até comenta que, no fim das contas, ele não se sentia mais feliz. Ele queria só ficar em casa e desistir de tudo. Nossa. E se você for ver, pô, ele foi eleito o melhor gol, né? O gol Sim, mais fez um bonito. golaço na Copa. Golaço daquele voleio. E quase ganhou o Puskás, né? Mas pós-Copa, em 23, ele veio abertamente ao público, falando: tenho depressão, Como é tive que comum, né? procurar um atendimento psicológico e essa foi uma das coisas melhores que aconteceram na minha vida. Porque ele conseguiu tirar um pouco esse peso que estava externamente e fortalecer o eu dele. Sensacional, Marcelinho. Vamos voltar um pouquinho para o xadrez agora. Você trabalha o xadrez competição, mas o xadrez hoje também é usado de forma terapêutica, né, por muitos psicólogos. Como é que você vê isso em relação ao esporte? O xadrez ele pode potencializar nossas capacidades cognitivas, a concentração, a memória, o raciocínio. O xadrez é para todo mundo? Queria te Eu, perguntar eu isso. acho que a primeira coisa que fala de xadrez
ou fala assim, eu sou um jogador de xadrez, eu sou um professor de xadrez, todo mundo abre os olhos e fala assim, nossa, só coisa de inteligente. Gênio. Gênio, não consigo. E não é bem assim. Eu acho que eu gosto de falar que em xadrez eu consigo te ensinar o básico em 15 minutos. Qualquer pessoa consegue aprender xadrez em 15 minutos. Agora, jogar bem é outra história. Mas As existe todo regras, um aperfeiçoamento. As regras você aprende fácil, você rápido. aprende em 15 minutos. Não é para todo mundo? Cara, eu tenho essas minhas dúvidas. Eu acho que seja para todo mundo. As crianças vão ter mais a facilidade, porque se a gente for ver na na educação mesmo, em todo a transformação dela como um todo, o entendimento que ela tem, o discernimento de influências da família, influências da escola, ela acaba construindo o que é bom para ela e o que não é. E o que ela gosta e o que ela não gosta. Uhum. Então, nesse processo, ela tem uma maior facilidade para aprender novas coisas. E por que a gente no esporte coloca as crianças já logo para fazer? Porque elas têm uma capacidade de reter essas informações muito maiores do que um adulto, um idoso, né? Então, eu gosto de falar que xadrez é para todos, sim. Existe uma didática necessária, assim, para poder simplificar, mas que as regras, elas não têm toda a super complexidade, como se fosse aqueles jogos de tabuleiro que você lê o manual 1 hora e aí você só entende 15 minutos do que está Depois da escrito, prática, né? né? Então, o xadrez em específico, eu gosto de falar que ele acaba trazendo muitas competências. Existem pesquisas que estão querendo comprovar do fortalecimento das funções executivas do xadrez. Ainda está sendo fortalecida essa base científica, mas que a gente vê, né, no cotidiano um trabalho de exercício tanto na parte cognitiva, então de estratégia, raciocínio lógico, a paciência. Então imagina só você sentar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 4 horas, numa cadeira, olhando para um tabuleiro com umas peças. Então, essa paciência de você poder ter a gestão do tempo, né? Porque no xadrez você tem um relógio analógico, onde cada jogador tem um determinado tempo e você pode usufruir esse tempo da maneira que você quiser. Então, você pode pensar na sua vez, você pode pensar na vez do seu adversário. E isso, para uma criança, é sensacional você desenvolver. De ela poder, fazendo um paralelo nas escolas, fazer a prova dela sem ficar quieta, sem ficar com agitação motora das pernas, eu quero sair, eu quero levantar, quero ir para o banheiro. Então, o xadrez traz mais essa calma, essa paciência, esse raciocínio lógico de você tem que planejar, estruturar o seu plano, mas também entender o plano do seu adversário, para aí sim você conseguir, eu vou jogar esse determinado peça. Eu vou jogar esse plano que é mais forte. Não, esse plano não é. Esse plano é mais fraco. Então, fazer esse balanço de o que é melhor, o que é pior, e qualquer esporte, Tudo é planejado no tudo xadrez, não tem planejado. sorte ao revés, né? Não tem dado, né? Onde você pode tirar um, pode tirar os seis. Ali é o teu cálculo, né? O teu pensamento. Total. E também o xadrez, ele traz o benefício que qualquer esporte traz. O da derrota e o da vitória. Saber perder e saber ganhar. Porque na vida, a gente sabe que a gente não vai ganhar tudo. Mas que no fim das contas, o que vai fortalecer a gente e o diferencial vai ser o que a gente vai fazer a respeito das derrotas que a gente teve. De que maneira essas derrotas vai fortalecer a gente como um todo. Então, uma das coisas que eu gosto muito de falar dos meus alunos é: se você quer estudar xadrez, você tem que olhar para as partidas que você perdeu, ver se você tem um padrão. Então, eu tô atacando muito e aí eu não consigo me defender, eu me exponho muito. Ou, eu estou atacando pouco, eu só fico na defensiva e deixo o meu adversário atacar.
ver esse padrão e começar a perceber, putz, será que dá para eu mudar esse mindset e todos esses padrões de comportamentos e pensamentos? Saber onde errou, né? Exatamente. Interessantíssimo. Aproveitando o ensejo, a gente vai entrar no primeiro quadro do nosso programa, Marcelo, que é o Conta Comigo. Então, queria saber de você, que é um professor de xadrez, aonde aprender o esporte? Nos clubes, nas escolas? Como é que funciona esse aprendizado da modalidade? Olha, eu acho que como a gente está indo para uma área tecnológica, onde a gente não vive sem o celular, as crianças já estão com tablets, iPads, televisões. Então, no fim das contas, eu acho que o caminho primeiro assim são nos desenhos, são nos vídeos, aonde a pandemia mesmo, aqui no Brasil, acabou tendo um boom. A gente gosta de falar que é o efeito Harmon. O que é a Beth Harmon? A grande série, a minissérie de 6 episódios da Netflix, aonde acabou contando uma história de uma Gambito da Rainha, enxadrista. né? Gambito da Rainha. É incrível, sensacional, ganhou o Oscar e acabou popularizando o xadrez, né? Tinha só o nicho e é muito legal porque as partidas, elas são o Kasparov, ele foi contratado para trazer algum repertório de partidas antigas, emblemáticas do xadrez e serem representadas nos tabuleiros. Então, Kasparov, nosso super GM, ex-campeão mundial, né? Um dos maiores da história. não, incrível, ele é sensacional, assim. Na minha opinião, o segundo maior da história, só perdendo pro Carse, porque ele é É genial. outro surreal. Eu não sabia que ele tinha sido consultado Total. pela equipe. Então, eu gosto de falar que essa série, ela foi tanto para os leigos, então para quem não conhecia nada do universo do xadrez, quanto para quem já era imerso e estava sendo homenageado. Falei assim, putz, eu olho isso aqui e falo que o meu esporte está sendo super representado. Então, esse efeito Harmon, ele acabou dando um boom na internet, onde as pesquisas de xadrez acabaram os kits, as vendas de kits de xadrez, onde As ter aulas, plataformas, né? as plataformas, Cresceram tudo. muito, né? De xadrez online. E, consequentemente, os canais do YouTube acabaram tendo esse boom. Sim. Então, eu gosto de falar que esse primeiro contato, eu acho que a internet, ela vai ser essa primeira... Esse primeiro momento onde a criança, ou o adolescente, ou o adulto, enfim, de ele falar assim, putz, xadrez eu acho interessante, é para qualquer um, então E agora tá fácil de aprender tá fácil, na tá internet, né? acessível. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Você tocou bem nesse assunto do Gambito da Rainha. O que eu não gostei da série é que a protagonista, ela foi muito estereotipada, sabe? Uhum, Era uma menina genial, tal. Ela tinha vício em anfetaminas. sim, Inclusive, eu queria perguntar sobre isso a respeito do doping no esporte, né? Substâncias estimulantes. Você acredita que ela se tornou uma grande campeã por conta do uso das anfetaminas ou por conta da capacidade intelectual mesmo dela? As anfetaminas, eu lembro que na série ela vislumbrava os sim. movimentos no teto, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre o doping no esporte, né? Principalmente sobre essas substâncias estimulantes, né? Cafeína, anfetamina, cocaína, né? A gente lembra do caso do Maradona, que foi Sim, suspenso em 94 por conta do uso de cocaína. Acho que Freud, né, tratava seus pacientes com cocaína é. por conta da hiperestimulação. Queria ouvir a tua opinião a respeito disso, Marcelo. Na série em específico, foi um dos pontos assim que eu critiquei. Eu acho que a série ela tem super seus acertos com relação tanto a essa parte leiga e a parte dos especialistas, mas uma das questões foi esse uso excessivo das drogas ilícitas. Então, me pareceu muito, eu não sei se eram as intenções mesmo dos diretores, aonde que a anfetamina ela era um primordial para com que ela alcançasse o campeão mundial, E assim, você né? que é do meio sabe muito bem que raramente a gente conhece um enxadrista que faz uso Total, dessas drogas, né? E são geniais, né? total. A gente sabe, se a gente for ver a história do xadrez, que os campeões mundiais eles acabam
tendo tendências a psicopatias, a psicoses, principalmente por conta dessa pressão externa, e A agora gente o sabe campeão que o esporte de mundial. alto rendimento não é saudável, né? Tudo em excesso é Sim, prejudicial, né? sim. Até E que muitos deles acabavam fazendo uso de drogas ilícitas. Tem alguns que sim, tem outros que não, mas eu não gostei muito dessa mensagem em específico na minissérie. Mas o uso do doping, assim, a gente vê que na prática, como você mesmo disse, atletas, campeonatos brasileiros, campeonatos mundiais, dificilmente fazem esse uso porque eles acabam sendo inibidores, eles acabam sendo uma barreira para com que o atleta alcance essa potencialidade dele, né? A gente fala muito que os psicoativos, né, os psicotrópicos, eles acabam tendo uns princípios psicoativos aonde eles podem afetar a psique do atleta a ponto de ele não conseguir trazer essa potencialidade nas quadras, nos tabuleiros, no que for. Então, ele pode ser muito mais um mecanismo onde ele vai ser uma barreira do que um facilitador em si. A gente gosta muito de trazer esses aspectos, ok, se a pessoa sofre de ansiedade, se a pessoa sofre de depressão, casos mais graves, crônicos, é importante sim você ter essa ferramenta de psicotrópicos, então de você tomar um Rivotril, tomar outros específicos para auxiliar essa tua patologia, mas que depois de um certo tempo a gente faz esse desmame, porque ficar dependente de um medicamento em si pode trazendo a longo prazo prejuízos, um né? prejuízo O total. Careca fala isso em relação ao Maradona, né? Que as drogas só destruíram a carreira do Diego, né? Que ele limpo era genial do mesmo jeito. Desde criança o cara já era um craque, né? Uhum. E que as drogas acabaram com a carreira dele, né? Ele sem as drogas iria muito mais longe, né? E a fama dele, Maradona cheirador, né? Pois é, só trouxe prejuízo para ele. Bom, Marcelinho, a gente vai entrar agora no Investe em Mim. Vamos falar das marcas aí parceiras do esporte. No caso do xadrez, se vem alguma grande empresa que apoia o esporte no Brasil em mente? Olha, o xadrez, ele é o terceiro esporte mais praticado no mundo. A gente pode destacar Estados Unidos, China, Índia, Rússia, esses grandes polos. Aqui no Brasil, a gente tem uma certa defasagem com relação à comparação aos demais países. Se você for pegar uma comparação, a gente tem 15 grandes mestres, que seria a maior titulação do xadrez, aqui no Brasil. Lá fora, lá nos Estados Unidos, eu acho que a cada 3 meses Tem se um forma gêmeo. um grande mestre. Assim, fácil, 15 grandes mestres fáceis nos Estados Unidos, na China, nesses polos. Então, em questão do incentivo ao esporte, eu acho que, em comparação aos demais, o resto do mundo, é injusto. Não tem como comparar. Mas, se você for ver na qualidade, a gente já teve o Mequinho, em 77, sendo o número 3 do mundo. Você fala assim, nossa, que Foi feito muito longe, né? incrível, É, né? brasileiro. Então, o brasileiro no esporte, qualquer esporte, ele consegue tirar maravilhas. Então, eu gosto muito de falar que a gente tem uma gana e um diferencial socialmente. Então, a gente, para esporte, a gente engaja. Na torcida, eu achei muito legal o trabalho da Cazé TV em poder deixar acessível as Olimpíadas como um todo, totalmente de graça no YouTube, e ver esportes que a gente nem faz ideia. Esgrima, tá torcendo, E o tênis apoio que de eles deram para os mesa, atletas também, principalmente nas redes sociais, né? A sensacional. gente via a Bia do Judô lá com tão poucos seguidores no Instagram, de repente ela tava com milhões, né? Por conta da divulgação que a Casé fez, né? O apoio, né? Sim, e eles Como é merecem. importante, né? Eles Sim. merecem. São atletas que se dedicam anos e anos
mas que se você for ver, o salário deles são pífios por mês. Então, o xadrez, no incentivo mesmo do esporte aqui no Brasil, eu não vejo como um grande destaque. Eu acho que tem as suas empresas lá, a Federação Paulista, a Prefeitura, ele tem o seu certo incentivo, a CBX também, Mas falta apoio, né? mas falta, Falta patrocínio para falta, difusão da modalidade, né? total. Entendo. Marcelinho, vamos pro Toca o Hino agora. Nesse quadro a gente homenageia um ídolo do esporte. Quem é o cara para você? Nossa, cara, vou te Não falar precisa ser do que xadrez, não. Pode ser de outras áreas, de outras vou modalidades. te falar que eu sou apaixonado por 3 esportes: xadrez, futebol, basquete. E pra mim, basquete, o que maior revolucionou foi Stephen Curry. É Fenômeno. bastante polêmico, assim, porque tem aquela discussão do GOAT, quem é o melhor da história? Michael Jordan, LeBron James, Curry, é, é Kobe Bryant. Mas assim, eu não quero destacar ele para ser o melhor da história de todos os tempos. Eu quero destacar ele de como ele revolucionou o esporte de 2014 para 15. Fala assim, ele foi draftado em 2013 pelos Warriors. Aí depois ele começou a aparecer, fazer uns joguinhos. Aí deu boom em 14 e 15, aonde ele acaba sendo o chutador de 3. Ele pegava, chutava de Brilhante. 3. Pegava, chutava de 3. E o Steve Kerr, que é o técnico dos Warriors, que também jogou com o Michael Jordan nos Bulls, então ele tem uma carreira super enorme, ele incentivava o Stephen Curry, falava assim, ó, catch and shoot, catch and shoot. E em 2015, especificamente, ele foi uma tsunami. Ninguém conseguia defender ele. E aí ele revolucionou o basquete, aonde, depois, se você for ver as estatísticas, as bolas de 3 eram imprescindíveis para o time. Que não adiantava nada. Se eu fosse um time que só chutava de 2, fazia 2, 2, 2. E você, um time que só chutava de 3. 3, 3, 3. Nessa brincadeira, você tem 9 pontos, eu tenho 6 pontos. É verdade. Tem que Então, tentar a cesta que vale mais. exatamente. Então, eu gosto muito de. Admiro ele como uma pessoa. Ele faz um trabalho bem legal com os rookies. Então, aquelas pessoas que estão no college, na faculdade lá dos Estados Unidos e que eles querem ir para o draft, ele faz academia de treino com eles nas férias, né? Naqueles 4 meses de período de férias. E aí também, dentro de campo, para quem já trabalhou no time dele, eu nunca vi uma reclamação assim da pessoa Curry. Nossa, ele é muito egoísta. Nossa, ele não trabalha em equipe, ele não tem esse sentimento de coletivo. Pelo contrário, é só coisas positivas a ponto de ele falar assim: nossa, o Curry, ele sendo o maior arremessador de 3, mas ele puxa a marcação, ele incentiva que faz a jogada para o outro também pontuar. Ele Então é joga muito pelo coletivo também, né? total. O Michael Jordan era um pouco mais individualista, né? Mas era um gênio também, né? Total. Eu acho que é até um pouco injusto você comparar, porque são eras totalmente Sim. diferentes, são modelos totalmente diferentes de pensamento. Então o Jordan ele acabava chamando o jogo mais pra si, Sim. ele era o clutch, o que decidia. Mas o Curry, ele tem esses momentos sim individualistas por conta de ser a habilidade que ele Sim. tem, mas ele Brilhante. acaba transformando todos os times aonde que não funcionava atletas que não sabiam chutar de 3. Se você for ver hoje em dia, a era moderna, pivôs chutando de É 3. verdade, né? Isso era incomum no passado, né? Pergunta se pro Shaquille O'Neal se ele chutava de 3. Não, a gente Não não via, chutava. né? Agora você vê Giannis Antetokounmpo chutando de 3. Você vê o Wembanyama, que é o, Gigante, né? o gigante de 2 metros, o promissor, que fala assim, nossa, vai ser o primordial, né? Ele chutando de 3.
Ou Os mesmo... atletas do basquete estão cada vez mais versáteis, né? Total. Hoje todo mundo faz tudo, todo mundo marca, todo mundo arma, todo mundo chuta de três, né? Total. E uma das coisas que eu acho super interessante no esporte, principalmente no basquete, é essa volatilidade que tem de entra, sai, tá cansado, então vai descansar um pouco, ou putz, sofri aqui um baque, caí feio. Vai lá no vestiário no primeiro tempo, aí depois no segundo pode retornar. Eu acho que o futebol ele poderia ter umas dinâmicas mais interessantes dessa de substituições. Futsal tá assim também, né? Futsal, O eu cara entra gosto. 5 minutos, sai, entra outro, o cara dá tudo dentro de quadra, não tem essa de ficar passeando no meio da quadra, não, né? Vôlei também, Hoje tem muito mais substituições, né, para os atletas que estão desgastados. Olha, vai lá, dá o máximo de si e qualquer coisa a gente troca, e né? o que que a gente quer ver? Entretenimento. Sim, A gente não quer ver lesões por fadiga ou jogadores não jogarem porque teve uma série de jogos duas vezes por semana. Não, a gente não quer isso. às vezes até o jogador tá lesionado em campo, né, e fica lá enrolando Total, porque o cara é um craque, não pode tirar, enfim. total. E aí volta muito essa questão da lesão mesmo, né? Da pressão que tem externa e da pressão interna, das expectativas que tem. Então, eu acho que se a gente pudesse trazer essa flexibilidade em todos os esportes de substituições, eu acho que ia ter mais táticas disponíveis, ia ter mais estratégias que poderiam ser feitas. Putz, não está funcionando desse modelo, vamos mudar. Concordo. Vamos substituir X pessoa. Não tá dando certo, vamos mudar. Verdade. Eu Concordo. acho que seria mais dinâmico pro esporte. Show de bola. Marcelinho, vamos para a aposta de ouro agora. Vamos falar de Olimpíadas 2028 Los Angeles. Medalha de ouro, por exemplo, no basquete. A gente já sabe que vai, bem provavelmente, para os Estados Unidos, né? Mas a tua aposta pro futebol. Quem ganha o Cara, ouro em Los Angeles? já tá difícil de poder cravar na Copa do Mundo de 26, É, né? Então agora, Olimpíadas, eu acho que. Nossa, é difícil. Se eu fosse destacar no futebol em específico, eu acho que as equipes bem mais selecionadas e preparadas seria a Espanha, porque ela tá vindo, o Yamal, né, com 17 anos, tá vindo, eu comendo a acho que bola, um, né? um grande candidato aí para a bola de ouro desse ano. E ele, com a Inglaterra também, eu destacaria, ela foi campeã da Under 21 anos, eu acho que aí tem um grande potencial também para as Olimpíadas. Eu chutaria mais esses dois, assim, eu não ficaria muito tendenciado ao Brasil, porque eu não vejo muito o Brasil com uma base fortificada. Eu vejo mais o Brasil com grandes chances na próxima Copa de chegar às quartas. A semis aí já começa a não ter o favoritismo, mas temos aqui o peso da camisa, né? Os pentacampeões do mundo, né? A pátria de Exatamente. chuteiro. Então, eu acho que para as Olimpíadas eu ficaria mais com a Espanha, assim, se eu fosse Espanha, cravar. maravilha. Bela sugestão. A gente está chegando próximo do final do programa, Marcelinho. Agora a gente vai para o último quadro, que é o momento histórico. O que mais te marcou aí na tua carreira acadêmica ou esportiva? Um momento que é inesquecível para você. Nossa, difícil. São momentos assim bem legais que acho que eu gostaria de destacar o, o meu campeonato brasileiro, onde eu fui a primeira vez brasileiro escolar 2014. Foi uma mudança assim de perspectiva, principalmente porque o caminho trajetado até lá era de quero ser campeão brasileiro, quero. Tô trabalhando para isso. Vou jogar o Paulista. Meu primeiro Paulista foi um desastre. Ganhei, acho que 2 partidas de 6. Tomei um vareio, assim. Eu falando assim, de que maneira eu posso construir, criar? E aí meu pai veio e falou assim, você quer? Então vamos fazer. Vamos ter mais aulas particulares, vamos ir mais atrás, vamos estudar mais, Vamos treinar, né? vamos treinar. Aí participo do meu primeiro brasileiro,
toma outra cacetada também. Aí você fala assim, meu Deus, qual que é o nível, assim? Eu tava achando que eu tava maravilhoso, eu tava sendo campeão dos campeonatos escolares que tinha aqui em São Paulo, mas tinha que dar um passo a mais. Então, fui treinando mais, e até que 2014 eu tinha grandes chances. Em campeonatos brasileiros anteriores, eu tinha ficado em sétimo, tinha ficado em quinto, então tava numa crescente bem legal. E aí em 2014 em específico, eu acho que naquele campeonato eu tinha um feeling e um psicológico diferente. Eu tinha meus 12 anos, e eu tava jogando leve, tava jogando sem o peso. Assim, eu tava querendo fazer partida por partida. Sabe aquela meta de processo? Eu ainda não tinha consciência disso, mas eu estava focando em uma partida de cada vez e me preparando psicologicamente para aquela cada partida. E eu não estava focado de, putz, eu quero ser campeão brasileiro, mas se eu não for, pelo menos eu vou ficar satisfatório até onde eu der meu máximo. E aí eu ganho a primeira partida, ganho a segunda, ganho a terceira, empato a quarta, e aí a quinta eu ganho de novo, e aí eu tenho a possibilidade de ser campeão brasileiro se eu ganhar. A minha última só dependia de mim. Aí vem a pressão. Aí, aí eu me preparo, tenho aquele posicionamento de abertura, aquele estudo lá com o meu professor. Aí a gente estuda aquela linha e no meio da partida a minha preparação Foi por água foi abaixo. por água abaixo. Eu perdi a chance de ter aquele momento de vantagem, de destruir o meu adversário, e foi para uma posição de igualdade. E aí, com luta, foi uma posição de empate, empatei, e aí ficou assim, e agora? Eu não tenho mais, agora é por critérios, não é mais nas minhas mãos. E aí aonde, pelos critérios, eu fui campeão brasileiro, e foi um dos momentos que eu, assim, dei o ápice, falei assim, cara, cheguei lá. Sensacional. E, e aí depois veio aquele pensamento, e agora? Até onde vai, né? Sim. E aí me preparei no final do ano para disputar o Mundial Escolar. Uau. E que foi uma experiência totalmente diferente, assim, aonde a gente começa a perceber esses gaps de incentivo do Brasil com os outros polos, né? E aí foi muito legal que esse mindset mudado de cheguei lá, e agora o que que eu vou fazer? Qual que é o meu próximo objetivo? E de, na minha própria escola, eu ter fomentado o xadrez. E é muito legal que a equipe de xadrez lá era com 15 pessoas, assim. E aí depois desse boom, foi de 200 pessoas, 200 Uau. praticantes, assim. Então imagina um monte de O criança difusor da com, modalidade. com turmas de 40, 50 crianças por horário. Então, no fim das contas, eu gosto muito de destacar essa mudança de pensamento, eu de ser só mais um atleta para ser o atleta referente na modalidade, por ser só daquele no meu colégio, por exemplo, ou referência do Brasil, de ser um possível candidato a futuros outros brasileiros. Então foi muito legal e eu acho que destacaria esse momento assim da minha vida. Tem muito mais além dos títulos, né? Total. Olha só que legal, eu não sabia essa peripécia tua aí, foi o difusor do xadrez no teu colégio. Marcelinho, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Queria te pedir aí tuas considerações finais para a gente encerrar. Se você quiser deixar tuas redes sociais, teus contatos, quem quiser aprender a jogar xadrez contigo, liga para onde, como é que funciona, fica à vontade aí, meu querido. Fabinho, queria te agradecer pelo convite. Eu nem vi o tempo passar aqui. Eu poderia falar sobre muito mais assuntos. Eu acho que o esporte em si, ele acaba trazendo muitos benefícios cognitivos para a criança, para o praticante como um todo, e também social, de você poder eh, expandir a sua área, a sua visão, a sua cosmovisão de, putz, tem outras crianças também interessadas no esporte, tem outras pessoas da faculdade mesmo que também estão interessadas e poder ter esse relacionamento.
Então eu acho que o esporte ele agrega, ele soma. E a psicologia, ela é super importante de você trazer esse autoconhecimento, principalmente numa esfera profissional, pessoal, familiar. Então a gente gosta de trabalhar o ser como um todo mesmo. Então, agradeço essa oportunidade de eu poder ter essa fala, de poder compartilhar um pouco a respeito da minha experiência. Se você quiser, posso retornar sem problemas de a gente É um entrar prazer. em assuntos mais específicos. E queria agradecer a todo mundo que acabou escutando até o final, a minha família, e gosto muito de, principalmente, ser um papel onde ser promotor da psicologia, de poder refletir a respeito disso, de ser humano, porque a gente vive numa sociedade. As relações interpessoais, elas são muito importantes. Então, eu gosto muito de identificar a psicologia como um todo para que a gente consiga ter um cotidiano melhor. Se a gente se entende melhor, a gente se relaciona melhor com o outro. Perfeito. Então, se alguém quiser, para entrar nas minhas redes sociais, Marcelo Sangiovanni mesmo, vai aparecer. O meu número de contato fica à disposição 11 994 070709. Pode ser tanto para treinos de xadrez, quanto para atendimentos psicológicos na clínica. E aí fico super à disposição para qualquer coisa, cara. Obrigado, meu querido. Parabéns aí pela sua trajetória acadêmica e esportiva. Um gênio aí do xadrez nacional. Pessoal, essa entrevista completa vocês vão poder ver no YouTube e no Spotify do Caminhos do Ouro. Nos sigam nas redes sociais. No Instagram, o nosso link é caminhos_do_ouro_. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro, videocast de quem quer vencer na vida e nos esportes.